Beleza então, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, na edição de número 85. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 16 de janeiro. E bom, pessoal, no programa de hoje eu irei comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos ao todo 11 jogos acontecendo na rodada de quarta-feira. E aí eu vou comentar sobre cada um deles. E depois, pessoal, tem algumas notícias para comentar, né? Ontem tivemos uma troca acontecendo na NBA. Phoenix e Hornets fecharam ali uma transação. Vou comentar sobre ela com vocês. Depois vou falar sobre a atualização da votação pro All-Star. Saiu hoje a terceira parcial. Poucas mudanças, mas tem algumas coisinhas para comentar. Tem ainda aí notícias sobre LeBron James, tem notícias sobre Devin Booker. Cara, tem muita coisa pra gente comentar hoje. Programa cheio, programa recheado. Então não vou nem perder muito tempo, só vou pedir pra você deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal se não for inscrito. Pra galera aí que tá assistindo na Premiere, fica à vontade pra comentar no chat. O chat tá liberado aí pra vocês. E vambora, né? Vambora. Roda a vinheta e vamos começar essa bagaça. Beleza então, pessoal. Vamos iniciar a edição de hoje falando sobre os jogos de ontem. E o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o jogo que abriu a rodada, que foi New York Knicks e Philadelphia 76ers. Né? Os dois times se enfrentaram lá na Filadélfia. Os Sixers ainda sem o Joel Embiid. Novamente, o Embiid não jogou. Só que dessa vez, Maxey e Paul George estiveram em quadra. Né? Os dois jogaram bem. Acho que foi um bom jogo dos dois, principalmente do Maxey, que teve mais uma atuação gigantesca de 33 pontos. Fez ali uma reta final de quarto período muito bom também. Decisivo ali na reta final. Só que mesmo com o Maxey jogando muito bem, mesmo com o Paul George também jogando bem, apesar do aproveitamento não tão bom assim nos arremessos, quem saiu vencedor foi o Knicks. Né? O Knicks que não teve ali o Towns. Towns ontem foi poupado ali pelo Thibodeau. O Knicks bateu a equipe dos Sixers por 125-119. Jogão, prorrogação e tal, jogo muito bom, que terminou com a vitória dos visitantes. O Knicks chegou ontem à sua 27ª vitória na temporada, conseguiu ali se recuperar da derrota que sofreu pro Pistons na rodada passada lá no Garden. E cara, se recuperou em grande estilo, vencendo na emoção, tendo ali, né, Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges entregando grandes atuações. Mikal Bridges, 23 pontos, Jalen Brunson, 38. Simplesmente o terceiro jogo seguido do Brunson passando dos 30 pontos. E o Josh Hart com mais um triple-double. Né? Ontem foram 10 pontos, 17 rebotes e 12 assistências para o Josh Hart. O Josh Hart, nessa temporada, é o quarto jogador com mais triple-doubles na NBA, atrás apenas do Jokic, do LeBron e do Cade Cunningham. Então, assim, temporada histórica do Josh Hart. Ele é o armador com mais rebotes na temporada e o segundo com mais minutos por jogo. É o segundo armador também com mais duplos-duplos na temporada. Então, cara, é um ano histórico do Josh Hart, a melhor temporada dele na carreira. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. E ontem, crucial para a vitória. Claro, teve também o McBride vindo muito bem do banco. O Precious Achiuwa também veio muito bem. A Anunoby teve uma participação muito importante também na vitória. Mas para mim, esses três nomes, Mikal, Brunson e Hart, foram os melhores do Knicks. Mikal Bridges, inclusive, ontem chegou à incrível marca de 555 jogos seguidos, né? Mikal nunca perdeu um jogo desde que chegou na NBA. Nunca perdeu de não estar em quadra, né? Então,
uma marca impressionante de um dos jogadores com a maior disponibilidade da liga. Talvez seja o jogador com a maior disponibilidade. Eu falo muito aqui no canal sobre como que na NBA e nas grandes ligas esportivas, como que nessas ligas a disponibilidade é uma das qualidades mais valiosas que um jogador pode ter. E o Mikal Bridges tem muito isso. Para além dele ser um grande defensor, para além dele ser um jogador que está em constante evolução também no lado ofensivo, ele é um cara que está sempre disponível, mano. É um cara que você pode contar sempre, né? Então, uma noite maravilhosa para ele e maravilhosa para o New York Knicks. Saiu com a sua 27ª vitória, campanha 27-15, 14ª vitória fora de casa. E Filadélfia, apesar de ter lutado bastante e de ter feito um jogo bom, né? Infelizmente amargou a sua 24ª derrota. 15-24 de campanha, 13ª derrota em casa. Filadélfia segue aí se complicando cada vez mais na classificação, né? Seguindo aqui, tivemos uma das grandes surpresas aí da semana, que foi a vitória do Raptors em cima do Celtics, cara. Jogando lá em Toronto, o Raptors conseguiu cometer o crime em cima do Celtics, venceu por 110-97. Foi mais uma daquelas atuações porcas do Celtics. Atuação muito pobre. O time ontem, cara, 34,8% para 3. O Derrick White. Inclusive, a gente precisa falar mais sobre essa queda do Derrick White, cara. É mais um jogo onde o Derrick White não consegue acertar nada no perímetro, cara. Ontem 1 de 7 para 3 pontos. Ele que, desde que chegou no Celtics, é um dos caras mais consistentes do time. E mesmo ele vem passando por um período de oscilação. E essa oscilação do Derrick White, a gente consegue traçar um paralelo total com a oscilação do Celtics. Impressionante, cara. Nos últimos 6 jogos, o Celtics ganhou 3 e perdeu 3, se não me engano. Exatamente isso. Ó, nos últimos 6 jogos, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Cara, uma oscilação bizarra. E é sempre aquilo, mano. Parece que eu sempre falo a mesma coisa sobre essa oscilação do Celtics. Mas não deixa de ser verdade. Essa oscilação, ela acontece porque o Celtics não tá nem aí pra regular. Entendeu? Essa é a verdade, né? Eu sei que pode soar meio soberbo, do tipo, o Celtics não tá nem aí pra regular? Como assim? O Celtics é diferente dos outros? Cara, pior que é. O Celtics tem, de forma indiscutível, cara, o melhor time da NBA. Talvez não seja o melhor time na temporada, de fato não é. Pra mim, Cavs e Thunder estão numa prateleira acima do Celtics, considerando a temporada. Mas quando você pensa, quem tem o melhor time da liga? É o Celtics. É o time que foi campeão, é o time que tem o melhor quinteto da NBA. Pra mim, disparado. Pra mim, o quinteto do Celtics ainda é o melhor da liga. Entendeu? Então o Celtics é diferente dos outros. O Celtics é um time tão bom que pode sim se dar o luxo de não jogar no talo na regular. O problema é, chega uma hora que, velho, faz falta algumas vitórias. Por exemplo, o Celtics hoje, pegar a classificação. Celtics hoje está na 2ª colocação com 28 vitórias. É uma diferença de 6 vitórias para o 4º colocado, que é o Bucks. Né? Uma diferença relevante. Só que, cara, se o Celtics seguir nessa falta de consistência, nessa falta de vitórias mesmo, assim, de consistência e tal, de solidez, não é absurdo pensar em algum momento na temporada o Bucks passando o Celtics. Ou o Magic passando o Celtics, ainda mais agora com a volta do banqueiro. E aí,
o risco do Celtics perder um mando de quadra existe. Esse risco existe. Porque o Celtics não vai ser cabeça de chave. Né? O Celtics está a 6 jogos e meio do Cavs. Dificilmente o Cavs vai ceder essa primeira colocação para o Celtics. Vai deixar, né, o Celtics passar. Não vai. Né? Então a briga do Celtics hoje é para permanecer no top 3, top 4. Só que do jeito que o time tá jogando de forma foda-se, existe sim um cenário onde a temporada regular termina com o Celtics fora do top 4. E aí, beleza. O importante pro Celtics é chegar no playoff? É. Mas não ter um mando de quadra é complicado. Ainda mais podendo pegar numa segunda rodada, por exemplo, um Magic da vida, um Knicks da vida, ou numa final de conferência não ter o mando contra o Cavs. O Celtics entraria como favorito contra esses times? Provavelmente sim, mas sem mando de quadra, o favoritismo cai. Porque o fator TD Garden é muito forte pro Celtics. Foi muito importante pro Celtics na temporada passada, né? Então, assim, o Celtics pode se dar o luxo de jogar nos seus 60%, 70% na regular? Pode, mas até a página 2. Chega uma hora que tem que levar a sério. Ainda mais chegando, né, aí na metade final. Já estamos aí, né, na metade final da temporada. É hora do Celtics pisar um pouquinho no acelerador. É hora do Celtics começar a jogar mais à vera. Porque o risco existe. O risco existe. Porque, vamos lá, do jeito que as coisas estão, numa eventual final com Thunder, talvez, que pode acontecer, o Celtics não tem mando de quadra. Imagino que o Celtics estará na final. O mando de quadra é muito importante, gente. A galera, às vezes, subestima muito o fator mando de quadra. Tem uma importância gigantesca, mano. Tem uma importância gigantesca. Ainda mais quando você enfrenta times muito bons. Em duelos nivelados, qualquer vantagem que você tenha faz diferença. E o mando de quadra é uma baita vantagem. Então, a derrota de ontem contra o Toronto, eu acho que ela tem que acender um sinalzinho de alerta. Do tipo, gente, nosso time é melhor do que os outros, a gente sabe o que a gente consegue jogar, mas a gente precisa começar a jogar. A gente sabe o que a gente consegue entregar. Tá na hora da gente mostrar. Né? Ontem não mostrou. Uma atuação porca. O Toronto foi bem melhor do que o Celtics, na minha opinião. Tá? Foi bem melhor. Não foi pouco melhor, não. Pra mim foi bem melhor. Tanto que venceu por 110 a 97. Só perdeu a primeira parcial por 29 a 25. Todas as outras o Toronto ganhou. E no quarto período o Celtics não passou dos 15 pontos. Inclusive, um dos raros jogos nessa temporada onde o Celtics não chegou a 100 pontos, né? O ataque do Celtics ontem foi horroroso. Mal no perímetro, não movimentou direito a bola, foram só 24 assistências, o que é muito pouco. E o time sofreu. Sofreu nos rebotes. Toronto distribuiu muito mais assistências. O Toronto teve um coletivo muito mais forte, muito mais bem fluido do que o Celtics. Tanto que todos os titulares do Toronto pontuaram na casa dos 2 dígitos. Teve ali o RJ flertando com o triple-double, 22 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Jakob Poeltl fez um jogo excelente, dominante ali nos rebotes. Foram 11 rebotes, sendo 3 ofensivos. Então, é aquilo. O Celtics tem aí seus privilégios, tem aí suas mordomias por ser o time que é. Mas, uma hora, a conta chega. Uma hora a conta chega. Eu sei que a diferença pro quarto colocado parece ser muito grande. Mas, gente, na NBA, as coisas mudam assim, ó. As coisas mudam assim. Eu não duvido, por exemplo, do Indiana Pacers chegar na briga por mando de quadra. Entendeu? E o Celtics tem perdido para vários times que estão nessa disputa direta.
Então eu acho que tá na hora do Celtics começar a levar as coisas um pouquinho mais a sério. Não tô falando pra se matar na regular, né? Não tô falando pro Celtics meter o Thibodeau e deixar Tatum, Brown, Porzingis jogarem 40 minutos toda noite. Não é isso que eu tô falando. Mas, de vez em quando, o time tem que jogar a Vera. E nessa temporada o Celtics jogou em pouquíssimas ocasiões a Vera. Dá pra contar nos dedos de uma mão os jogos que o Celtics fez nessa temporada jogando no talo, sabe? Dá pra contar nos dedos de uma mão. Só pontuar isso. Só pontuar isso. Vamos lá. Seguindo aqui. Próximo jogo. Tivemos o Atlanta Hawks batendo o Chicago Bulls por 110-94. Uma vitória bem relevante pro Hawks, dado a porrada de desfalque que o time teve, né? A Atlanta ontem não teve Trae Young, não teve Jalen Johnson, não teve Riz Achê, né? E mesmo assim ganhou, cara, 110-94. E aí, destaque para alguns desconhecidos. O primeiro deles, Keaton Wallace, foi o grande nome do Hawks ontem, com 27 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Moleque que, né, acho que tirando os torcedores mais fanáticos do Hawks, ninguém conhecia esse menino. Ninguém conhecia. E ele ontem jogou pra caramba. Né? Ele se tornou o primeiro calouro do Hawks a ter esses números numa partida. 27 pontos, 6 rebotes, 6 assistências com 4 bolas de 3. Primeiro calouro. O único calouro novato, o único armador calouro, perdão, que conseguiu colocar esses números foi o LaMelo Ball. Então, uma atuação gigante do menino. Um outro desconhecido aí, o Declan Ploden, né? Estreou ontem na NBA, ele veio ali do Skyhawks, né? E, cara, jogou muito bem, 19 pontos, 5 bolas de 3, uma atuação muito forte dele. E aí, indo pros conhecidos, cara, o Onyeka Okongwu ontem foi dominante, hein? 14 pontos, 3 rebotes, 7 assistências vindo do banco. Uma importância gigantesca ali no controle que o Hawks teve ali do jogo. Foi um jogo onde Chicago conseguiu pressionar ali no terceiro quarto, mas o último quarto e o segundo quarto do Hawks foram muito bons, cara. Foi o que garantiu, de fato, a vitória de Atlanta. E aí esses nomes tiveram uma participação crucial. Fora Dyson Daniels, que foi muito bem também e tal. Então, resultado gigante de Atlanta. Atlanta chega à sua 21ª vitória na temporada. E como eu disse, cara, dados os desfalques, vitória enorme, cara. Vitória enorme. Fora de casa também, né? Lá no United Center. Então, resultado muito relevante pro bom time do Atlanta Hawks. Vamos lá. Seguindo aqui, teve o Milwaukee Bucks vencendo com tranquilidade a equipe do Orlando Magic. Bucks venceu ontem por 122-93. Bucks jogou em casa. Uma atuação muito forte, muito dominante. Né? Bucks construiu a vantagem ali no primeiro quarto e só administrou até o fim do jogo. O Bucks não perdeu nenhuma parcial pro Magic. Realmente uma dominância incrível. E aí, os dois destaques de sempre, né? Giannis e Lillard. Ontem os dois jogaram muito bem, combinaram para 56 pontos. Foram 30 do Lillard e 26 do Giannis, com 11 rebotes ainda. Uma atuação excelente. O Damian Lillard ontem, um aproveitamento bizarro de bom. 3 de 3 no perímetro e 13 de 19 no geral. Atuação muito forte dele. Bob Portis também teve um jogo muito bom, de 14 pontos e 8 rebotes. Brook Lopes aparecendo bem com 5 tocos. 5 tocos. Jogou muito o Brook Lopes, trancando ali o garrafão. Excelente resultado, cara. Excelente resultado. O Milwaukee chega à sua 5ª vitória nos últimos 6 jogos. O time tá numa crescente muito legal. Foi sua 22ª vitória na temporada. E segue em busca do top 3. Tem aí uma distância ainda para tirar.
Mas o time tá subindo, cara. Tá subindo, jogando bem, melhorando. E ontem, uma grande vitória. Pelo Magic, fica o destaque pro bom jogo do Banqueiro. 22 pontos, 5 rebotes. Mas ontem faltou perímetro, né? Apenas 12 de 46 nas bolas de 3. A proteção de garrafão também do Magic ontem foi bem ruim, né? Só pra vocês terem noção, o Bucks terminou o jogo com 10 tocos distribuídos. O Magic só teve 1. Então, foi um fator que fez a diferença ontem e contribuiu para a 19ª derrota do Orlando Magic na temporada. Seguindo, tivemos o polêmico jogo entre Pelicans e Dallas. Isso aqui foi polêmica, mano. Aqui foi polêmica. Primeiro vamos aos fatos, né? Pelicans ganhou por 119 a 116. A boa vitória do Pelicans. Pelicans que nas últimas semanas tem apresentado um basquete bem interessante, né? Só para vocês terem noção, nesse janeiro o Pelicans já venceu o mesmo número de jogos que venceu nos meses anteriores. São 5 vitórias no mês de janeiro. Nos outros meses, o Pelicans conseguiu também 5 vitórias. Então, o Pelicans está melhor nesse janeiro, está jogando melhor. Ontem a dupla Trey Murphy e DeJounte Murray foi quem comandou o time. Foram 24 pontos do Trey Murphy com 10 rebotes e 3 tocos. O último deles extremamente polêmico, mas daqui a pouco eu falo mais sobre. E o DeJounte Murray, cara, decisivo. 30 pontos no jogo, 13 no último quarto, assumindo o protagonismo ali do Pelicans, que não teve o Zion Williamson, né? Sempre... Cara, eu sempre chamo ele de Zion Williams, não sei porquê, eu tenho essa mania besta. Zion Williamson, obviamente. Não teve ele, e aí o DeJounte Murray assumiu o protagonismo do time e fez um trabalho excelente, jogo muito bom do DeJounte. E aí o Pelicans conseguiu essa vitória em cima do Dallas, que não teve Kyrie, não teve Luka, mas mesmo assim foi guerreiro pra caramba. Gafford foi excelente, 27 pontos, 12 rebotes. O PJ Washington, duplo-duplo de 14 pontos, 14 rebotes. Spencer Dinwiddie com 20 pontos, foi muito bem. Quase conseguiu, né? A bola ali da vitória, né? Não conseguiu por conta do toco do Trey Murphy. E aí, velho, já entrando aí na polêmica... rapidinho, Jaden Hardy também fez um jogo excelente, tá? 21 pontos, jogou muito bem. E outro cara que não jogou pelo Dallas foi o Derek Lively. Fez falta pra caramba ontem no jogo. Vamos entrar na polêmica. Qual foi a polêmica do jogo, gente? A polêmica foi exatamente o toco do Trey Murphy que decidiu o jogo, né? Que de fato sacramentou ali a vitória do Pelicans, né? O Pelicans ganhava por 117 a 116, faltando 6 segundos. Dinwiddie subiu pra bandeja e o Trey Murphy foi lá e conseguiu um baita toco. Só que aí, quando você revê o lance, eu vou mostrar aqui pra vocês na câmera lenta, você percebe que, ó, Dinwiddie com a bola, ele sobe, ó, é que esse ângulo não é o melhor, acho que vai ter um ângulo depois, deixa eu ver se vai ter um outro ângulo. Acho que não vai ter. Não vai ter, mas aqui vai dar pra ver, que eu não vou mostrar um outro ângulo, porque senão corro um risco grande de perder a monetização do vídeo. Mas ó, aqui dá pra vocês verem. Ó, repara que repare bem, quando o Dinwiddie sobe, ó, subiu. Na hora que o Trey Murphy dá o toco, a bola já tinha tocado na tabela. Ou seja, configura goaltending. Esse toco não era para ter valido, era para ter dado os 2 pontos pro Dallas, o que provavelmente iria garantir a vitória do time, mas não foi o que aconteceu. A arbitragem não marcou o goaltending e o Pelicans saiu com a vitória. O Pelicans jogou para ganhar? Jogou para merecer a vitória? Jogou.
Esse mérito não tem como tirar do Pelicans. Mas, cara, é inegável que a arbitragem teve uma interferência enorme no resultado. Então, apesar de eu não gostar de ficar falando sobre essas questões de tal time ter sido prejudicado ou não pela arbitragem, eu prefiro sempre analisar o que é feito no jogo mesmo. Mas no caso desse não tem como. O Dallas foi prejudicado. O Dallas foi prejudicado pela arbitragem. Foi assaltado, né? Tivemos um assalto acontecendo ontem. Claro que eu não acho que foi algo intencional, não é isso que eu quero dizer. Mas, de novo, foi um erro por incompetência da arbitragem. Essa arbitragem que é, cara, horrorosa e não é de hoje. Acho que desde que eu comecei a cobrir jogos da NBA, cara, eu nunca, por exemplo, nunca teve uma semana inteira de jogos sem ter pelo menos uma polêmica da arbitragem. Sempre tem alguma coisa. E nesses últimos 2 anos, cara, os erros têm se acumulado mais e mais. E o pior, a maioria dos erros são erros capitais. São erros que decidem jogos. Eu me lembro de um dos grandes erros que eu já vi de arbitragem na NBA, que foi aquele erro no Lakers e Celtics, onde o Tatum dá um tapa no braço do LeBron no último lance e a arbitragem não vê. E aí gera toda aquela cena do LeBron, ai meu Deus, chorando pra caramba. O Patrick Beverley pega a câmera, vai mostrar pro árbitro e tal. Aquele foi um erro escandaloso. E, infelizmente, erros como aquele têm acontecido muito na NBA. E nessa temporada, toda hora tem um erro desse. Então, eu não gosto de ficar atribuindo a vitória ou a derrota de um time no puro erro da arbitragem. Eu acho que tem outros fatores que contribuem pro resultado. Mas ontem, cara, não tem como. O torcedor do Dallas, que não acordou se sentindo realmente roubado, cara, como? Não tem como. Então, uma pena. Foi um jogo muito legal. Quem viu um jogo bem interessante. Mas que foi um jogo que acabou sendo estragado pelo erro bizarro da arbitragem. Uma pena, cara. Realmente uma pena. Mas fazer o quê, né? Nós não podemos fazer nada. E quem pode fazer tá mais preocupado em mudar o formato do All-Star do que realmente resolver os principais problemas, né? Aí fica difícil. Aí fica bem difícil. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, tivemos o ótimo jogo entre Grizzlies e Spurs. Esse era um dos jogos mais aguardados da rodada de ontem, muito por conta do confronto entre os gigantes, né? Tivemos ontem Zach Edey e Victor Wembanyama se enfrentando. Só que quem acabou roubando a cena foi o Ja Morant, né? Ja Morant ontem entregou uma atuação fantástica de 21 pontos e 12 assistências. Jogou muito, menino Morant. Quase, né? Posterizou o Wemby. Só não posterizou porque a enterrada não valeu. Essa aqui pra mim foi a melhor e maior enterrada que não valeu na história da NBA, tá? Eu vou ter que mostrar o lance porque é absurdo demais, cara. O assassinato que o Ja Morant quis cometer em cima do Wemby foi bizarro. Olha isso aqui, cara. Olha isso. Ó. Pô, brincadeira, moleque. Isso aqui não valeu, é um crime, cara. É um crime com basquete essa enterrada não ter valido. Olha, não. Cara. O Wembanyama foi tirado pra merda aqui pelo menino Morango. E não é a primeira vez, né? Ja Morant já posterizou o Wemby. Não foi um pôster, mas foi uma enterrada em cima do Wemby. Então, o Wemby segue sofrendo na mão do Ja Morant, assim como o Spurs tem sofrido, né? O Ja Morant, ele tem aí uma certa dominância em cima do Spurs, né? Ontem foi a 9ª vitória seguida do Ja Morant contra San Antonio. Então, galera ali do Texas não gosta de ver o menino Morango. Não gosta. E ontem
O Embi viu lados do Ja Morant que poucos viram, né? Que poucos viram. E repito, essa pra mim foi a maior enterrada que não valeu na história da NBA. Não sei, eu não tenho tanta bagagem assim pra afirmar isso, né, categoricamente, mas eu vou afirmar. A maior enterrada que não valeu na história da NBA. Isso é inacreditável, inacreditável. E o jogo foi bem legal, tá, gente? O jogo foi bem divertido, né? Acabou que o Embi teve uma noite bem ruim. Foi um jogo bem fraco do Embi, apesar dos 8 tocos, velho. Esse é o nível que o Embanema chegou, gente. Uma noite ruim do Embi é uma noite onde ele mete um duplo-duplo com 8 tocos. Essa é a noite ruim do Embi. Mas de fato foi uma noite fraca, né? Só 13 pontos, 3 de 10 no perímetro, 5 de 19 no geral. Quase foi assassinado pelo Ja Morant, né? No lance aí que eu já mostrei. Mas ainda assim terminou com 8 tocos. Ele que, na atualidade, né? É o segundo jogador na ativa com mais jogos de 8 tocos na NBA. Tá atrás do Anthony Davis, que tem 9 jogos de 8 tocos na carreira. A diferença é que o Anthony Davis precisou de 771 jogos para ter 9 jogos de 8 tocos. O Embi só precisou de 104. A gente tá falando de um cara que chegou na liga ano passado e que já tá com esses números, né? Uma coisa bizarra. Mas, enfim, ele não jogou tão bem, o que acabou prejudicando um pouco o espetáculo. Mas foi um jogo legal, um jogo divertido. Teve ali Stephon Castle jogando muito bem, Devin Vassell jogando muito bem. E teve o Memphis entregando uma grande atuação. Ja Morant foi absurdo, mas também teve Desmond Bane jogando muito, teve JJJ jogando muito, teve Santi Aldama vindo bem do banco. O segundo tempo do Memphis foi uma coisa absurda. Os caras meteram 78 pontos no segundo tempo, 43 no terceiro quarto, 35 no quarto. É isso? 78 mesmo? Exatamente. Minha matemática é horrível, né? Então sempre confiro pra ter certeza. Então, foi um baita segundo tempo do Memphis. O primeiro tempo do Spurs foi melhor. E no fim, deu o Grizzlies. 26ª vitória do Memphis, 20ª derrota do Spurs. O Spurs volta a ter campanha negativa. E é isso. Grande espetáculo do menino Morango. Depois, rapaziada, tivemos o domínio do Houston Rockets em cima do Denver. Jogando fora de casa. O Houston amassou o Denver. Venceu por 128-108. Uma atuação muito forte do Houston. Muito forte. Assim, construiu a vantagem no primeiro tempo. Meteu 28-23 e 41-25 nas duas primeiras parciais. Foi pro intervalo com uma vantagem muito boa. E no segundo tempo foi só questão de controlar, né? O Jalen Green teve mais um jogo espetacular. Jalen Green que tá tendo um mês de janeiro fantástico. Jalen Green em janeiro, gente. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Em janeiro, ele tem 30,6 pontos de média. São 6 jogos seguidos de 25 pontos, cara. Ontem foram 34, com 6 bolas de 3. O mês de janeiro dele é uma coisa bizarra. É disparado o melhor momento dele na carreira. Foi por isso que o Houston selecionou o Jalen Green no draft. Foi esse Jalen Green que o Houston pegou. Era esse Jalen Green que o Houston queria. Um Jalen Green com personalidade, com agressividade e com consistência. O que sempre faltou pro Jalen Green desde que ele chegou na NBA foi consistência. Talento ele sempre mostrou. Sempre mostrou ter talento. Sempre mostrou ter potencial. Mas faltava consistência, faltava seriedade, de fato. E nesse mês de janeiro, ele tá mostrando isso. O Sengun é o franchise player do Houston? Sim, pra mim ele é o grande nome do Houston ainda. Mas nesse mês de janeiro, o cara do Houston se chama Jalen Green. Ele é o cara. Tá jogando muito e ontem passeou no Colorado. Passeou. Jogou pra caralho. Teve ali uma ótima ajuda do Sengun com 20 pontos, 9 rebotes e 8 assistências.
Aman Thompson entregou mais um jogo muito bom, de 11 pontos e 9 rebotes. 4 steals ainda, 2 tocos. Jogo excelente, inclusive, o Houston, com o Aman Thompson de titular, tem 9 vitórias em 10 jogos. Ou seja, o impacto dele é muito grande. E, cara, resultadaço do Houston. Houston numa crescente enorme. São 27 vitórias. Buscando aí o Thunder na classificação. E o Denver, cara, derrota feia, né? Denver que vinha de uma sequência boa. Ontem foi atropelado, cara. Beleza, tava sem o Nikola Jokic, uma falta gigantesca. Aaron Gordon também não jogou. Mas dava pra ter feito algo melhor. Jamal Murray tentou ali, né? 22 pontos. O Russell Westbrook fez um jogo bem interessante também, de 17 pontos. Mas ontem o time sentiu muita falta da criação do Jokic, principalmente, né? Foram só 22 assistências distribuídas pelo Denver. 18 turnovers. E cometer esse número de turnovers contra o Houston do Udoka é pedir pra perder. E foi o que realmente aconteceu. Né? Belíssima vitória do Houston. Depois tivemos a vitória do Hornets em cima do Jazz por 117-112. Né? Vitória boa aí, né? Dois times que não estão brigando por nada, então foi o jogo mais foda-se da rodada. A verdade é essa. Mas foi legal, cara, assim. Apesar de ser um jogo que ninguém viu, foi interessante. Tivemos aí o Mark Williams pontuando bem, né? 31 pontos e 13 rebotes. Ele que deve ter uma minutagem bem mais alta agora com a saída do Nick Richards, né? Foi trocado pro Suns. Daqui a pouco falo mais sobre essa troca. Teve ali Brandon Miller marcando seus 20 pontos. Teve Miles Bridges com 25. LaMelo, 27 pontos e 9 assistências. O LaMelo, ele se tornou o terceiro jogador com mais jogos de 25 pontos, 5 assistências e 5 rebotes na temporada, né? Considerando todos, né? Tá atrás só do Giannis e do Jokic. Então, jogo muito bom do LaMelo. E boa vitória do Hornets. 9ª vitória do time. 29ª derrota do Jazz, que teve ali o Keontae George como grande destaque, 26 pontos. Gosto muito desse menino, tá? Keontae George é outro menino que, se adquirir um pouco mais de consistência, cara, ele tem tudo pra explodir. Talento esse moleque tem de sobra. Eu gosto muito dele, cara. Gosto muito mesmo. Muito mesmo. Enfim, bela vitória do Hornets, mas considerando que o Hornets tá na Copa Cooper Flag, talvez fosse melhor ter perdido ontem, né? Enfim. Vamos lá, os últimos 3 jogos, gente. Tivemos o Golden State vencendo no sufoco o Minnesota Timberwolves por 116-115. Golden State fez um primeiro quarto fantástico, assim, um dos melhores primeiros quartos que o Golden State fez nessa temporada. Né? O Warriors dominou totalmente o Minnesota nos primeiros 12 minutos, tanto que venceu a parcial por 34-12. 34-12. Absurdo que o Golden State fez. Só que depois disso, cara, o Minnesota cresceu. Né? O Warriors teve ali uma queda considerável de produção depois do primeiro quarto. E o Minnesota foi crescendo. Com Donte DiVincenzo, com Naz Reid, com o próprio Anthony Edwards. E aí o time já cortou a diferença no segundo quarto. Cortou bastante, né? Venceu a parcial por 30-21. E chegou a empatar o jogo. Né? O jogo chegou ali no minuto final empatado. Né? O Warriors sobrevivendo ali por conta do Curry e o Minnesota pressionando. Só que no fim, mesmo com o Minnesota melhor, o Golden State conseguiu sacramentar a sua vitória. O Curry, que foi quem segurou o Warriors na liderança durante todo o jogo, matou 2 bolas de 3 ali no clutch, que definiram o resultado. Terminou o jogo com 31 pontos. Jogou demais o Curry. E garantiu a vitória do Golden State. Golden State que nessa temporada venceu 3 dos 4 jogos que disputou contra a Minnesota. Venceu a série contra a Minnesota aí por 3-1. Com o Curry sendo o grande nome, né? 28,8 pontos de média contra o Minnesota nessa temporada. Com certeza aí, uma das vítimas favoritas do Curry nesse ano. Ontem jogou demais, garantiu a vitória. Foi um jogo importante, né, pro Gui,
O Gui ontem foi titular pela primeira vez na NBA. Foi bem. Gostei do que eu vi do Gui. Foi um jogo interessante dele. Não foi tão bem como foi contra Detroit, por exemplo. Mas foi bem. Fez ali o trabalho sujo. Defendeu bem. Entregou os rebotes. Brigou por cada bola. Brigou por cada posse. Então gostei do que eu vi do Gui. E tomara que essa cena se repita mais vezes, né? Claro que o fato do Draymond Green não jogar foi fundamental para o Gui ter sido titular. Com o Draymond Green, obviamente, o Gui não seria titular. Mas tomara que durante ainda nessa temporada a gente veja mais o Gui sendo titular, cara. Porque pro crescimento dele como jogador, é muito importante ele ter essas oportunidades. E eu acho que ele aproveitou. Eu acho que ele aproveitou bem a oportunidade que teve. Pelo lado do Minnesota, fica o destaque pro DiVincenzo. Jogaço do DiVincenzo, merecia muita vitória. Foram 28 pontos, 9 assistências. Mas ficou no quase. Ficou no quase. Ontem faltou um pouquinho mais de Julius Randle. Julius Randle fez um jogo bem do meia-boca ontem. Bem do meia-boca. Então, ficou só no famoso cheirinho, né? Ficou no cheirinho da virada o Minnesota. Ficou só no cheirinho da virada. Vamos lá, os últimos 2 jogos. Tivemos o Lakers vencendo o Miami Heat de virada por 117-108. Lakers que jogou em casa, né? E que vinha de 3 derrotas seguidas, conseguiu voltar a vencer. E venceu em grande estilo, né? Buscando a virada no segundo tempo, com o LeBron brilhando ali no clutch. O LeBron terminou o jogo com 22 pontos e 9 assistências, jogando muito bem. A Shimura também fez um jogo excelente. Anthony Davis foi muito bem. Austin Reeves fez um jogo muito bom. E aí, de virada, entregando parciais de 29-19 e 34-23 nos últimos 2 quartos, Lakers saiu com a vitória, 21ª vitória do Lakers na temporada e 19ª derrota do Heat, que teve ali o Tyler Hero jogando muita bola, mas faltou um pouco mais do coletivo. Faltou um Bam Adebayo, faltou mais do Duncan Robinson, que também fez um jogo bem do meia-boca. Enfim. Bela vitória do Lakers, vitória importante, time volta a vencer, vence em casa. Grande resultado do Leicão. E para encerrar, tivemos o passeio do Clippers contra o Nets. O Clippers aplicou uma surra histórica no Brooklyn Nets, venceu o Brooklyn por 59 pontos de diferença, o que é a maior vitória da história do Clippers em termos de diferença no placar. O Clippers ontem cedeu só 67 pontos pro Nets. Meteu 126. Absurdo o que foi feito no Intuit Dome. Harden e Kawhi foram os grandes carrascos do Brooklyn Nets ontem. Foram 21 pontos e 11 assistências pro Harden. E 23 pontos pro Kawhi com 72% de aproveitamento. Melhor jogo dele desde que voltou de lesão. Vitória gigante. 22ª vitória do Clippers e a 27ª derrota do Brooklyn Nets. Brooklyn que teve ali Jalen Wilson jogando bem, Darren Sharp jogando bem, mas no geral, cara, ontem nenhum titular do Brooklyn chegou a 10 pontos. Só pra vocês entenderem o quão insalubre foi o Brooklyn Nets ontem. Horroroso, cara. Horroroso demais. Bom, sobre os jogos era basicamente isso. Acho que não tem muito o que acrescentar. Vamos então pro bloco de notícias, né? Separei aqui algumas notícias para comentar. E vamos lá, roda a vinheta e vambora. E a vinheta... Ih, eu fechei a vinheta. Uma falta de profissionalismo, né, cara? Acreditável. Vamos lá, agora sim. Roda a vinheta e vamos pro bloco de notícias. Beleza, então, pessoal. Vamos começar nosso bloco de notícias comentando sobre a troca que tivemos ontem, né? Ontem, na parte da tarde, na verdade, começo da noite, né? O Shams Charania soltou a informação de que Hornets e Phoenix fecharam uma troca centralizada no pivô Nick Richards, né? Segundo o Charania, o Hornets enviou Nick Richards e uma escolha de 2ª rodada para o Phoenix Suns e, em troca, recebeu Josh Okogie e 3 escolhas de 2ª rodada. Essa foi a troca fechada. E, cara, assim, eu consigo enxergar pontos positivos para os 2 times nessa troca. Eu acho que o Hornets
adquire ótimos ativos. O Okogie, apesar de ser um cara que nunca brilhou na NBA, é um jogador que tem o arquétipo que a NBA adora. É um ala atlético que consegue matar a bola de 3 enquanto entrega uma defesa muito forte. E pega 3 escolhas de segunda rodada, cara, que tem um valor muito grande. A galera, às vezes, subvaloriza demais escolhas de segunda rodada. Elas têm um valor muito grande, ainda mais na NBA atual, onde picks de segunda rodada cada vez mais tem rendido mais jogadores importantes. Então, o Phoenix consegue ativos muito bons, perde um pivô que, assim, eu acho o Nick Richards um pivô nada demais, tá? Eu até falei sobre ele nessa semana, né? Como eu acho ele um cara bem do supervalorizado. Mas é uma presença ali no garrafão, um cara que ajudava ali na rotação com o Mark Williams. Então, perde um cara que tinha sua importância no elenco, mas eu acho que o ganho do Hornets é maior do que a perda, na minha opinião. Ao mesmo tempo que eu acho sim que o Phoenix pagou muito caro pelo Nick Richards. Ele, pra mim, é um cara de, no máximo, 1 ou 2 picks de segunda rodada, talvez até uma só. Pra mim, Josh Okogie e uma pick de segunda rodada tava muito bem pago, tá? Eu inclusive, prefiro o Josh Okogie do que o Nick Richards. Só que, dada a necessidade do Phoenix Suns por ter mais um pivô na rotação, porque Mason Plumlee e Nurkic, não dá, né? E o Ighodaro é menino, eu gosto muito do Ighodaro, mas ele ainda é muito novo, ainda é muito cru. Então o Phoenix tinha uma necessidade muito grande de pivô, precisava adicionar um pivô na rotação. E o Nick Richards, apesar de não ser nada demais, é um cara que faz ali o trabalho clássico de pivô. Protege o garrafão minimamente bem. Tem, assim, eu acho ele ofensivamente um pivô muito fraco. Não vai agregar em nada, na minha opinião. Mas defensivamente talvez ele agregue mais do que Plumlee e Nurkic, né? Que o Nurkic, qualquer pivô entrega mais na defesa, né? O Nurkic é discutivelmente o pior pivô defendendo que a NBA tem. É uma coisa horrorosa o Nurkic defendendo. Então o Nick Richards é um abismo de diferença melhor do que o Nurkic na defesa. Mesmo ele não sendo nada demais. Né? Isso fala mais sobre o Nurkic do que sobre o Nick Richards, só pra deixar claro. Então, assim, dada a necessidade, acho que dá pra enxergar coisa boa. Eu não teria feito essa troca, tá? Porque eu acho que o Phoenix pagou muito caro. Ponto. Eu, se fosse o Phoenix, tentaria barganhar um pouquinho mais, porque eu acho que é possível que ia ter alguém oferecendo mais do que o Phoenix ofereceu. Desculpa, não é possível, cara. Eu não consigo ver esse valor que a galera vê no Nick Richards. Todo respeito aí, eu não consigo ver. Sim, foi o que foi pago. Pra mim, o Phoenix pagou caro, mas supre, ou pelo menos tenta suprir, uma das grandes necessidades que o time tem. E o Hornets pega um bom jogador, o Josh Okogie. Eu ainda acho que ele pode dar certo, tá? E 3 escolhas de segunda rodada que tem um valor muito bom. Pra mim, o Hornets sai como vencedor aqui, tá? Eu sou mais o Hornets nessa troca. E pra você, quem saiu vencedor nessa negociação? Comenta aí. Vamos debater. Vamos debater. Seguindo aqui, pessoal, eu quero comentar sobre essa notícia que saiu ontem sobre a possibilidade do LeBron James estar envolvido na criação de uma liga meio que rival da NBA. Eu peguei aqui essa matéria aqui do Jumper, onde eles explicam bem essa situação. Vamos lá. Sócio de LeBron James quer criar liga paralela à NBA. A NBA não tem concorrente real nos Estados Unidos desde os anos 70, que na época tinha a ABA, né? E aí juntou ABA e NBA e aí virou o que virou. Vamos lá, o famoso sócio de LeBron James, Maverick Carter, pode estar de olho em um cenário onde cria uma liga concorrente para a NBA. Com um projeto ambicioso e supostos investimentos bilionários, a principal liga de basquete do mundo pode ganhar companhia, ao menos é a informação da revista de negócios Bloomberg. E vamos ler aqui. De acordo com a revista, a ideia dos investidores é criar uma liga de basquete ao estilo da Fórmula 1. A base será na América do Norte, mas a ideia é que seja algo como uma tour pelo mundo enquanto o campeonato se desenrola. Ideia interessante ao meu ver, tá? Parece interessante. Semelhante ao que vemos no mundo das corridas, com etapas espalhadas em vários países com uma classificação final.
Maverick Carter tem sido um dos investidores do projeto e tem a companhia de algumas empresas como a UBS Group AG, que presta serviços financeiros, assim como a Evercore Inc., que também é citada na notícia. Juntos, eles pretendem reunir um valor inicial de mais de 5 bilhões de dólares, o que é um aporte considerável, né? O novo torneio seria composto por 6 equipes masculinas e femininas em um primeiro momento. Os jogos seriam disputados em 8 cidades ao redor do mundo. O nome dos lugares não foi dito pela revista. A ideia seria passar 2 semanas em cada local. Mais bilionários, como o cofundador do Skype, Geoff Prentice, e Grady Burnett, que foi um executivo importante do Facebook, também estão entre os que podem investir no novo projeto. Por fim, a revista FOS garantiu que LeBron James não está envolvido na criação de uma nova liga que dispute espaço com a NBA. Então, não tem envolvimento do velho aqui. É isso. O negócio é o sócio dele. É que fala, apesar de serem parceiros de negócios, o astro do Los Angeles Lakers não está ao lado de Maverick Carter na questão. Camisa 23 tem uma marca ligada a Carter, a Uninterrupted, que é a marca que os bonezinhos que o LeBron usa, com aquele UN, é dessa marca aqui, né? A Uninterrupted. Ela produziu um programa onde James comandou algumas entrevistas por um tempo, The Shop. Bom programa, hein? Bom programa. Saudades do The Shop. A maior empresa de ambos é a The Spring Hill Company, fundada em 2020. Por fim, não está claro se a liga passará de uma ideia para uma execução real, mas a vontade dos envolvidos é de fazê-la. A proposta é diferente da NBA, mas seria a primeira concorrente real da liga nos Estados Unidos desde a ABA. E aqui fala um pouco da ABA e tal, que foi a liga que concorreu com a NBA durante muito tempo, né? O Julius Erving talvez seja o GOAT da ABA. Talvez o Julius Erving seja o maior nome, né? Quando se fala de ABA, você pensa no Julius Erving, né? No famoso Dr. J. Assim, cara, eu acho a ideia interessante, tá? Eu sempre acho que concorrência faz bem. Você ter um concorrente te faz querer melhorar. E te faz querer, principalmente, consertar os seus problemas. E a NBA, ela tem seus problemas, né? Arbitragem, principalmente, né? O grande problema. E tem outras questões também que eu acho que a NBA poderia rever. Né, toda essa questão aí do All-Star Game e tal, enfim. Essa questão também do número de jogos. Então, quando você tem um concorrente, você se esforça para melhorar. E você é cobrado mais para melhorar. E aí, quando você não melhora tendo um concorrente, você acaba sofrendo a dor no pior lugar possível, que é no bolso. E às vezes eu acho que é o que falta para a NBA se coçar. Eu acho que muito dessa falta de atitude do Adam Silver, de realmente se dedicar para melhorar a questão da arbitragem, essa falta de discussão sobre o calendário da NBA e tal, sobre o número de jogos e tudo, eu acho que muito disso parte do princípio de que ele não tem concorrente. De que independente do que ele fizer ou não fizer, a NBA vai lucrar um caminhão de dinheiro. É todo esse papo de, a NBA tá perdendo audiência. Beleza, pode até estar perdendo audiência nos Estados Unidos. Mas no resto do mundo, bichão, a audiência ainda tá lá em cima. E a grana tá entrando. Os caras acabaram de assinar um contrato histórico aí de TV. Né, valores históricos. Então, eu acho que ter concorrência vai fazer bem pra NBA. Isso vai passar do papel? Não sei, não é fácil você abrir uma liga, né? Não é fácil. E pra mim a parte mais difícil seria recrutar talentos que fizessem as pessoas assistirem aos jogos. Porque não basta você, beleza, criei a liga e botei um monte de Zé Ninguém pra jogar. Pô, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Você precisa de nomes de impacto. E aí, no começo, assim, você conseguir tirar nomes, por exemplo, da NBA pra botar na sua liga, é um complicador. É um complicador. Então, não sei se a ideia vai sair do papel. Parece ser uma ideia interessante, né? Você ter jogos ao redor do mundo, né? Como é a Fórmula 1, por exemplo. Me soa como algo legal, né? Então, vamos ver, cara. Eu sinceramente, eu gostaria de ver a NBA tendo uma concorrente, mano. Porque eu acho que o monopólio, ele nunca faz bem, mano. Ele nunca faz bem. Entendeu? Então, vamos ver. E, deixando claro, né? Diferente do que tem sido falado em vários lugares, o LeBron
não tem participação na criação da liga. Né? Até porque seria bem contraditório o LeBron, né, criar uma nova liga, sendo que ele tá na NBA, né? Seria como na época o Julius Erving criar a NBA. Ele tá na NBA, ele vai lá e cria a NBA. Não faz muito sentido, né? Então, só pra esclarecer essa história aí de que o velho não tem participação nessa criação da liga. Quem tá querendo criar, quem é um dos possíveis criadores, é o sócio dele, o Maverick Carter. Que, se não me engano, já apareceu em algum 2K da vida aí. Não lembro em qual. Talvez no 2K20? Talvez no 20. Acho que o Maverick apareceu no 2K20. Enfim, me corrija aí nos comentários. E acho que é basicamente isso, gente. Ah, não, tem outras duas notícias aqui. Primeira aqui, gente, é sobre esse possível interesse do Houston no Devin Booker, tá? Matéria aqui do Jumper Brasil também, que traz o seguinte título: Rockets tem projeto para ter Devin Booker. Houston quer acelerar reconstrução no elenco. Vamos aqui entender essa história. O Houston Rockets definiu um objetivo na NBA: conseguir Devin Booker. De acordo com o Tim McMahon da ESPN, a franquia do Texas passou a monitorar a situação do astro do Phoenix Suns, após o início ruim do time do Arizona. Porém, não há qualquer desejo de uma troca pelo outro lado, ou seja, não teria interesse do Phoenix em trocar o Devin Booker, que é óbvio, né? Aspas pro Tim McMahon. O Rockets deixou claro que é fã de Devin Booker na NBA. É uma equipe que possui capital de... Ah, e aqui, afirmou o jornalista. O jornalista ainda relembrou que o time texano conta com 3 escolhas de primeira rodada do próprio Suns, portanto, poderia utilizar no negócio. É uma equipe que possui capital de draft, completou. Deixa eu ver se tem mais alguma fala dele. Aqui, ó. Não há indicação... O Brian Windhorst falou isso, tá? Não há indicação de que Booker e certamente o Suns tenha qualquer interesse em participar disso. Ele vai permanecer por lá. Não vejo nenhuma dúvida quanto a isso, só para deixar claro. Então, Tim McMahon fala que o Houston gosta do Devin Booker, que é fã do Devin Booker, mas o Windhorst fala que o Suns não tem o mínimo interesse em trocar o Devin Booker, o que é óbvio, né, gente? Não faz o menor sentido o Phoenix Suns sequer cogitar trocar o Devin Booker, que caminha passos largos para se tornar talvez o grande nome da história da franquia, né? Acho que hoje o Steve Nash ainda carrega o título de GOAT do Phoenix Suns, mas eu acho que o Booker tem grandes chances de superar o Steve Nash, pelo menos é o que eu acho. Dentro do Phoenix Suns, obviamente, né? Não no contexto geral de basquete. Bom, assim, eu não compro muito esse rumor do Booker no Houston. Eu compro muito mais o rumor de Kevin Durant no Houston do que do Devin Booker, só que aí pensando no ano que vem. O Houston escolheu pegar essas escolhas do Phoenix Suns, pelo menos é o que foi falado na época, muito pensando na possibilidade do Kevin Durant ficar disponível para troca. O que foi dito na época foi que o Houston pegou essas escolhas do Suns, lembrando que o Houston antes tinha as escolhas do Nets, e aí participou ali da troca do Mikal Bridges, se não me engano, do Mikal pro Brooklyn, do Mikal pro Knicks. Aqui minha memória é uma merda, gente, peço desculpas. Mas eu acho que foi isso, o Houston participou dessa troca, pegou as escolhas do... Deixa eu ver. Minha memória é sempre ruim, cara. Deixa eu ver em qual troca que o Houston pegou essas escolhas do Suns. Aqui. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Deixa eu só confirmar isso aí pra não dar a informação errada, né? Ah, cadê? Enfim. Tô achando, cara, em qual troca foi essa que... Deixa eu pegar aqui a troca do Mikal. Mikal Bridges.
Aqui. Foi essa aqui mesmo. Deixa eu ver. Caramba, não tô achando. Enfim, gente, não vou perder muito tempo nisso aqui, não. Que minha memória é muito ruim. Peço desculpas, tá, gente? Peço desculpas. Deixa eu ver se fala aqui na matéria, né? Às vezes fala aqui na matéria e eu tô vacilando. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Nossa, era só eu ter lido. Puta que pariu, meu Deus do céu. As escolhas do Suns que estão com Rockets, inclusive, fizeram parte do movimento. Na última agência livre, o time fez uma negociação por ativos de draft com o Brooklyn Nets. Desse modo, a equipe devolveu ao time de Nova York as seleções de 25 e 26. As picks faziam parte daquela troca do James Harden. Tá. Beleza. Show de bola. Então era isso mesmo que eu tinha pensado. Né? Bom, então... como eu vinha dizendo, né? Eu acho muito mais plausível o Suns, ó, o Houston, ir atrás do Kevin Durant na próxima temporada, né? Considerando que o Phoenix Suns tem uma temporada ruim e o Durant force uma troca, eu acho muito mais plausível esse movimento pelo Durant do que pelo Booker. Eu acho que se o Durant pedir para ser trocado do Phoenix, eu acho que o Phoenix Suns não vai ter muito o que fazer. E aí, nesse cenário, com o Houston tendo as picks do Suns, eu vejo uma negociação acontecendo. Até porque, com a saída do Durant, o Phoenix provavelmente entraria numa reconstrução. E aí, ter as suas próprias picks numa reconstrução é algo vital, né? Então, eu não compro esse papo do Booker no Houston, mas eu compro o papo do Durant no Houston. Isso pensando na temporada que vem. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que rola lá no Arizona e também lá no Texas. E aí, gente, para encerrar de vez aqui o nosso bloco de notícias e também para encerrar a edição de hoje do programa, comentar aqui rapidinho sobre a atualização do All-Star, né? Tivemos aí hoje a terceira parcial saindo, terceira parcial da votação popular. E aí, vamos aqui dar uma olhadinha. Primeira mudança, eu acho que a única mudança aqui de posição que a gente teve foi o LeBron passando o Durant, né? LeBron superou o Kevin Durant, tá aí com um pouco mais de 2,5 milhões de votos. Durant tá com 2,4 milhões. Então, LeBron passou o Kevin Durant, se tornou aí o segundo do frontcourt do Oeste mais bem votado. O Jokic segue sendo mais bem votado no frontcourt. É o mais bem votado do Oeste e o segundo mais bem votado no geral, atrás só do Giannis, que segue dominando a votação popular. Mas o Jason Tatum tá chegando, hein? Jason Tatum tá chegando. Olha aí o nosso menino We Did It, hein? Menino We Did It crescendo na votação. Aí temos aqui o Wembanyama com 2.2. Eu ainda acho que o Wembanyama vai entrar no top 3 aqui, tá? Eu ainda acho que ele vai entrar no top 3, cara. Não sei porquê, eu tô com essa sensação. Aí vem Anthony Davis, Alperen Sengun, Jalen Williams, Andrew Wiggins, Sabonis e JJJ. Cara, o Sabonis ter menos votos que o Andrew Wiggins é de cair o cu da bunda, né? É de cair o cu da bunda, pelo amor de Deus. Entre os guards do Oeste, acho que nada mudou. Aqui o Shai segue sendo mais bem votado, o Curry se mantém na segunda colocação, dificilmente vai sair daqui. Aí vem o Luka, que talvez esteja disponível para o All-Star. Existe essa possibilidade. Kyrie chegou na casa do 1 milhão de votos. Aí vem Anthony Edwards. Eu acho que o Anthony Edwards vai passar o Kyrie em algum momento, tá? E aí você vê aqui a diferença brutal desse bloco pro restante, né? Aí vem Harden com um pouco mais de 500 mil votos. Ja Morant. Eu esperava mais votos pro Ja Morant, hein? Eu esperava ver mais gente votando no Ja Morant. De'Aaron Fox, Devin Booker e Norman Powell. No leste, no frontcourt, nenhuma diferença. O Jimmy Butler segue sendo um dos mais bem votados, o que pra mim é uma loucura. Ah, tem uma diferença aqui, né? Jarrett Allen entrou no top 10 e o Paul George saiu.
até que enfim, né? Até que enfim tiraram o Paul George daqui. Pelo amor de Deus, o Paul George não pode nem ser cogitado no All-Star. E o Jared Allen merece muito mais do que ele, então. Temos aqui uma mudança legal. Legal ver o Jared Allen aqui. O Embiid eu acho que vai pular fora também em algum momento. Duvido que o Embiid termine no top 10, ainda mais porque ele não joga. Aí vem Franz Wagner, Jimmy Butler aqui também é uma loucura. Mobley, Jaylen Brown, Paulinho, Towns, Tatum e Giannis. Esse top 3 aqui já tá definido, né? Os 3 aqui serão titulares e indiscutíveis. Entre os guards, temos o Lamelinho liderando ainda. Dificilmente eu acho que ele vai sair do top 2. Aí vem Donovan Mitchell, Damian Lillard, Jalen Brunson, Trae Young, Maxey, Paul, Cade Cunningham. Só o 7º guard mais bem votado. Me pega muito, cara. Me pega muito, mano. E não vai mudar, né? Infelizmente, se o Cade for pro All-Star, vai ter que ser pelo voto dos especialistas, né? Mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai acabar indo pro All-Star. Ele precisa ir pro All-Star. Merece ir pro All-Star. Tem como. Darius Garland, Jordan Poole e Tyler Herro fecham o top 10. Bom, não temos muitas mudanças, né? Gostei da saída do Paul George. Acho que nem o próprio Paul George votaria nele nessa temporada. E o LeBron superando aí o Kevin Durant e na caça do Nikola Jokic ali no frontcourt do Oeste. Bom, o que você achou dessa terceira parcial? Você tem alguma ponderação? Comenta aí que eu quero saber. E eu acho que é isso, né, gente? Acho que o programa de hoje era isso mesmo. Não tem muito o que acrescentar. Vou só tocar a vinheta aqui pela última vez. Não, nem vou tocar a vinheta de novo, vai. Porque eu fechei de novo a vinheta. Eu fechei de novo a vinheta, cara. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo? É o vinho, né? É o vinho. O vinho tá mexendo comigo. Enfim. O programa de hoje era isso então, tá, rapaziada? Obrigado demais pela audiência de vocês. Espero que todos tenham curtido o programa dessa quinta-feira. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Estamos chegando na edição 100, hein? Vou fazer alguma coisa especial na edição de número 100. Se você tiver alguma sugestão, comenta aí. O que você quer na 100ª edição do Switch TV Show? Comenta aí que eu vou pescar algumas ideias de vocês. Mas enfim, a gente se vê amanhã com a edição de número 86. Grande abraço, beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau!